Mano do céu, já assistiu o episódio 7 de Demolidor Renascido, um episódio com muitas reviravoltas. E o Mills, hein? Olha, absurdo! Quer saber com todos os detalhes e ver tudo o que aconteceu nesse episódio 7 sensacional de Demolidor Renascido? Então, fica aí! Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e mais um episódio, antepenúltimo episódio de Demolidor Renascido, episódio 7. Gostei do episódio, sim, ainda acho que ele tem alguns pequenos problemas de ritmo, principalmente a primeira parte, os primeiros 20 minutos, mas mesmo assim é um episódio legal, tem várias coisas interessantes acontecendo naquele início ali, como por exemplo o Matt Murdock indo atrás do Mills e o Rei do Crime descobrindo que o Demolidor enfrentou o Mills lá naquele metrô abandonado, onde o Mills fazia suas, entre muitas aspas, artes. E aí entra a questão do ego, o ego do Wilson Fisk, o ego do Rei do Crime. E aí a gente vê que ele se tornou prefeito, que ele faz tudo que ele está fazendo agora como uma caçada antivigilante, muito mais pelo ego. Essa é a grande questão, o ego do Wilson Fisk que está fazendo tudo isso acontecer. Porque quando ele, logo depois que ele descobre que o Demolidor tinha retornado, a gente vê o ódio que ele tem pelo Demolidor. E a coisa é tão complicada que dá para notar que o Wilson Fisk ele não entrou nessa como prefeito criando um ódio anti-vigilante simplesmente para poder agir sozinho. Na verdade, quando ele pensa desse jeito, ele só vê um lado das coisas. E isso é um negócio absurdo assim, porque ele não vê todo o mal que ele fez. Tudo que ele fez cometendo crimes, é como se ele não notasse isso. É como se ele só enxergasse o bem, entre muitas aspas de novo, que ele faz pela cidade de Nova York, pelo seu empreendimento que gera grandes empregos, que muita gente cresce, mas a que custo? Ao que dá para entender, o Wilson Fisk ele não enxerga, ele não nota esse custo que tem. Ele coloca o Demolidor como o grande culpado das coisas, como o grande cara que age fora da lei, que acabou destruindo o seu empreendimento, colocando injustamente ele na cadeia. Olha só, injustamente ele colocou o Rei do Crime na cadeia, para ver a mente perturbada que é do Wilson Fisk. Isso é muito louco, porque sinceramente ele não vê o mal que ele faz. Isso nunca tinha sido trabalhado anteriormente. Mas a partir daí nós temos o Mills realmente aparecendo, ele surge e tá todo mundo indo atrás do Mills. Porém, o Rei do Crime, ou o prefeito Fisk, como a gente fala, ele não parece muito interessado no Mills. O grande interesse dele, claro que ele montou essa força-tarefa com o intuito de deter o Mills e tá perseguindo o Mills, a polícia tá em cima, mas o negócio dele é realmente o ego, é deter o Demolidor, sim. E isso é cada vez mais absurdo, até pela questão da relação que o Matt Murdock tem com a Heather Glenn, a doutora Heather Glenn. E eu já tinha feito vários vídeos anteriormente falando sobre algo muito drástico que poderia acontecer com ela. Lembrando que nos quadrinhos ela acabou tirando a própria vida e tal, né? Teve todo aquele problema. Eu já falei em outros vídeos anteriores sobre essa questão, eu não vou falar de novo. E eu trouxe duas teorias que poderiam acontecer com a doutora Heather Glenn. Uma, ela saber os podres do Rei do Crime com aquele terapia em casal que ela estava fazendo lá, né? Outra, o Mills, o cara chamado Bastian. A polícia descobriu que o Bastian, aquele cara que estava ali na sessão de autógrafos da Heather Glenn, é, na verdade, o Mills. E ele é um paciente da doutora Heather Glenn. E aí é que tá, ele é obcecado por ela. Isso é doido, ele é completamente obcecado, porque ela destravou
o seu lado artístico. E aí a gente vê por que o Mewsy lutava e conseguiu enfrentar o Demolidor, porque ele lutava taekwondo desde cedo, então ele tem habilidades de artes marciais, não tantas quanto o Demolidor, que é um ninja, né? Mas o Mewsy é um cara tenso. E a polícia indo atrás e o Rei do Crime realmente cada vez mais preocupado com o Demolidor, buscando o Mewsy, se tornando uma guerra de ego entre o Rei do Crime com a sua equipe, né, a Força Tarefa Antivigilante, e o Demolidor, que na verdade está ali para deter o Mewsy, até que ele descobre que o Mewsy, o Bastion, ele acabou sequestrando, fez de refém a doutora Heather Glenn, que ele era um paciente dela e fez ela de refém, lá todo mundo descobriu, e isso é completamente insano. E aí a coisa começa a ficar pesada, porque a cena é muito pesada. É uma cena intensa, assim, quando ele corta o braço dela, e a gente pensa, agora ele vai fazer uma M, né? Agora vai dar ruim realmente. E a cena demora um pouquinho para deixar a gente mais tenso ainda, quando o Demolidor chega e acaba detendo, tem uma luta ali. As coreografias são mais ou menos. Elas tentam fazer mais ou menos como a época da Netflix, mas não faz tão bem quanto. Mesmo assim, a cena de ação é legal e tudo. E o desfecho disso tudo é que é muito louco. Porque quando eles estão lutando ali e o Mewsy está prestes a matar a doutora Heather Glenn, ela pega a arma do Mewsy e dá uns tiros nele, mata o Mewsy. Sim, o Mewsy morreu. Acabou, já era pro Mewsy. Mas como eu falei anteriormente várias vezes nesse vídeo, tudo é uma questão de disputa de ego, porque o Rei do Crime ele tá perdido nisso. E ele, como prefeito, ele só entrou para isso. Porque quando eles chegaram lá depois, a Força Tarefa Antivigilante, tudo já tinha se resolvido. O Mewsy estava morto, a doutora Heather não morreu, mas foi pro hospital. E agora tá meio que se culpando por tudo que aconteceu, ela tá em crise e ela desconfia que o Matt Murdock tem alguma coisa, que ele possa ser o Demolidor ou que alguma coisa ele tá escondendo dela. Isso ela já sacou. E a coisa vai ficar meio complicada porque ela tá ferida no hospital, mas tá bem. Tudo certo, não aconteceu nada com a doutora Heather. Mas quando estão na cena do crime, ali na cena de tudo que aconteceu, a força-tarefa chega lá, o prefeito chega lá, e aí está o grande ego do Rei do Crime. Não dizer que o Demolidor estava na cena do crime. Ninguém viu nada, Demolidor não estava ali. Quem deteu e matou o Mewsy foi a Força-Tarefa Antivigilante. Com uma foto no jornal, uma imagem na verdade, com eles mostrando a máscara do Mewsy. Tudo isso porque o Rei do Crime quer se promover? Não, tudo isso por conta de ego. Essa é a grande questão. Mas o Rei do Crime tá complicado, porque o grande amor da vida dele, Vanessa, ela tá se mostrando uma pessoa bem difícil aí. E tá atraindo o Rei do Crime agora com relação à máfia, com relação a quem pode comandar a máfia de Nova York a partir de agora, com aquele mafioso, o Luca, querendo tomar o lugar do Rei do Crime. E ela acaba entregando o lugar onde o Rei do Crime estaria sozinho, e ele vai lá e tal, e tenta matar o Rei do Crime, mas o cara é morto. E aí fica a questão, a Vanessa tá traindo o Rei do Crime? Ou a Vanessa tá fazendo de sangue frio tudo isso, levando o cara até lá para que o cara fosse morto ali, de uma forma muito fácil. Então daqui a pouco ela pode, em vez de estar traindo o Rei do Crime, ela pode estar colocando o cara lá para uma emboscada, porque uma pedra no sapato do Fisk era esse cara. Então agora não tem mais, acabou. Ele acabou matando o cara, aquele assessor do Rei do Crime matou o tal de Luca. E aí fica a questão, a Vanessa tá traindo o Rei do Crime, querendo tomar o poder, ou ela fez isso para ajudar? Isso me veio agora na cabeça, porque para mim ficou bem claro que ela estava traindo o Rei do Crime. Mas será que não? Aí é que tá a questão. Lembrando que a Vanessa, ela nunca demonstrou nenhum espanto pelos atos do Rei do Crime desde que eles se conheceram lá na série da Netflix. Então ela compactua com absolutamente tudo. Resta saber se ela está compactuando com o Rei do Crime ou se ela vai passar a perna nele. Ao que tudo indica, vai querer passar a perna nele sim. Vamos ver, vamos aguardar.
Episódio sensacional, gostei muito, intenso e cheio de plot twists, um mais louco do que o outro. Mas diz aí, gostou do episódio 7 de Demolidor Renascido? Comenta aqui embaixo e quer saber absolutamente tudo. Todas as análises, todos os detalhes de Demolidor Renascido é aqui. Então já deixa no like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Tudo que sair você vai encontrar quando abrir o YouTube, então não marca bobeira. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Demolidor Renascido. Até mais!